Doutor Mero, eu acho que descobriram que a gente ia falar alguma coisa importante e resolveram derrubar. Foram os bancos que derrubaram. Os bancos que derrubaram. Então, para aproveitar essa deixa, eu queria que o senhor contasse para as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem o que é o defensor público. Eu vou voltar naquela pergunta que eu estava formulando sobre os quesitos, mas eu queria. Conta para mim o defensor público. O defensor público é um advogado, né? Ele faz o papel do advogado. Conta aí pra gente. É a patrocinadora do Palmeiras que está derrubando a gente aqui. Conta pra gente aí o trabalho do defensor, né? Que ele é o advogado do povo, né? O advogado pobre. Eu posso falar isso ou ficar feio? Não é errado, né? A gente costuma falar mais de hipossuficiente, mas não é errada a acepção de falar, né? Eu me equiparo ao advogado e busco fazer o meu trabalho como defensor como advogado. Se eu recebesse cada causa ali como um cliente que me fosse pagar honorários, né? Lógico que de toda a carreira, inclusive dos advogados, nós temos maus profissionais, né? Isso eu não estou aqui para colocar né, tampar o sol com a peneira. A gente tem maus profissionais em toda a carreira. Mas a gente sempre busca fazer o melhor possível, recorrer, todas as medidas extrajudiciais. Não tem termo, inclusive, de estratégias de cancelar operações de débito automático extrajudicialmente, porque tem normativas do Banco Central que dá aso a isso, que muita gente não sabe, que às vezes ele não consegue negociar, ele trava um pouquinho ali o débito na conta, ele abre uma margem de negociação com o banco, né? Uhum. Nós temos uns segredinhos ali, né, Deus? Esse eu preciso aprender aí. Esses segredinhos. Então, isso a gente usa também. Então, tudo que o advogado faz, nós buscamos fazer também, né? Então, se aquela pessoa até foi mal atendida, eu falo, ó, deixo o meu cargo à disposição para reclamação na corregedoria. Se a pessoa não gostou do atendimento, ela tem todo o direito de não gostar. Ela pode reclamar. E o que é interessante, eu fui atendido, por exemplo, por um defensor, e eu achei que eu fui mal atendido, não gostei, quebrou a confiança, porque a base de uma relação advogado é confiança. E a mesma coisa do defensor público. Eu tenho o direito, como assistido, de pedir a substituição. Eu posso falar, eu não quero ser mais atendido por aquele defensor, porque eu acho que não tem confiança, ele não entendi o que ele falou adequadamente. Então, assiste àquela pessoa esse direito de fazer essa troca, ele tem essa possibilidade. Tá? Entendi, então, entendi. É interessante isso. Antes de eu fazer aquela pergunta, teve um tópico que eu toquei lá no MBA em Direito Bancário essa semana. A gente estava falando sobre a diferença de gratuidade de justiça e assistência judiciária gratuita, né? O senhor quer fazer essa diferenciação aí para a gente, para não ficar só... Opa, excelente, né? É um ponto muito de erro, às vezes até de questionamento, a gente tem que buscar cada vez mais ser técnico, né, na petição. Às vezes a pessoa vai lá e pede assistência jurídica. A assistência jurídica é o gênero, né? Do qual são espécies, né? A assistência judiciária, que aí se traduz no papel que a defensoria exerce, né? E a gente até, na defensoria pública, a gente tem um pouco de preconceito sobre a palavra assistência judiciária, porque a assistência da defensoria pública não é judiciária só. Nossa assistência é jurídica integral e gratuita. Nós prestamos assistência desde a fase extrajudicial até o fim de último recurso cabível. E mais, a nossa legislação ela fala que a missão prioritária da defensoria pública é a solução extrajudicial de litígios. Então, nós temos esses dois caminhos que temos que percorrer. Então, não é só assistência judiciária. E nós temos a justiça gratuita, ou gratuidade da justiça, que é o palio de você buscar o Poder Judiciário sem pagar, né, adiantar as custas e honorários. E tem uma outra confusão. A gratuidade da justiça não dá isenção. Não há hipótese de isenção, né, Edil? Então, na verdade, ela suspende a exigibilidade daquele tributo, né, porque ali nós temos uma taxa judiciária e as outras despesas processuais. E se você vira a sua situação financeira, nos próximos 5 anos, dentro daquele prazo é possível ter a cobrança daquela despesa processual. Não é isenção, né? É um ponto importante também. Tem gente que fala assim, não, se a sua assistência judicial gratuita, está resolvido. Não, só tem a suspensão da exigibilidade. Aquela cobrança. Ganhei na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena, você vai pagar as coisas, meu querido. E o advogado da outra parte vai atrás de você. Pode ficar tranquilo que ele vai atrás de você. É verdade. Vamos lá, doutor. Eu estava fazendo uma pergunta na hora que a patrocinadora do Palmeiras nos derrubou sobre os quesitos. Me fala, porque
foram 2 processos, né, que eu peguei da defensoria. Eu não faço muita gratuidade de justiça, então quase não tem. Mas nos 2, lá na petição inicial, a parte já apresentou os quesitos. É normal ou foi uma exceção? Não. Eu não uso isso, e pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul não é uma prática recorrente. Nós apresentamos os quesitos na fase devida da aquisitação. Até porque eu não vou adiantar isso para o réu na defesa dele já produzir prova em cima disso. Exatamente. O que acontece? A pessoa apresentou os quesitos, já aproveitou lá na petição, colocou os quesitos. Falei, gente, mas isso abre para o réu. E o réu foi lá em cima. Olhou o quesito, foi lá, adequou. Olhou o quesito, foi lá, adequou. E derrubou a estratégia toda. Entendeu? Não que a pessoa foi sucumbente no processo, mas eu acho que poderia ser algo mais arquitetado. Aí talvez, foi por isso que eu perguntei, né? O defensor público, ele faz igual o advogado faz. Se ele faz igual o advogado faz, tem momentos que você vai apresentar informações, tem momentos que você não é hora de você colocar aquela coisa ali dentro do processo. Você sabe o que acontece também, talvez, Edilson? Pode ser esse contexto. Às vezes, por um excesso de zelo, do colega que eu sou especialista nessa área, eu já vou deixar os quesitos, porque isso tem muito na defensoria, né? Por exemplo, tem um núcleo que atua só com petições iniciais. E aí ele se entende, e normalmente ele é especialista de fazer aquelas iniciais. Então ele já facilita o trabalho para o próximo. Eu entendo que isso, na verdade, teria que ser trabalho num sistema interno, ele deixar prontos os quesitos ali, para o próximo que for conduzir o processo. Olha, peraí, os quesitos já estão prontos aqui no sistema, então eu vou alimentar isso lá na frente. Mas, realmente, como regra geral, eu não vejo como, né, vantajosa a entrega, né, de bandeja dos quesitos ali na inicial. Como regra, não. Pode ter que uma situação ou outra, né, que represente uma necessidade, mas como regra, não. Me conta aí, nosso tópico é falar sobre a abusividade dos bancos. O que é que mais bate aí na porta de vocês? Crédito para negativada. Juros remuneratórios astronômicos, né? Esses são campeões, né? Mas é bom, porque isso gera sucumbência para o advogado, né? E para o próprio perito, né? Nós temos um prato cheio aí de trabalho, e são ações que normalmente no judiciário, pelo menos aqui em Mato Grosso do Sul, e nas esferas recursais, nós não temos enfrentado reforma, né? São ações que praticamente ganham. Embora a gente não possa falar e prometer um resultado, né, na advocacia, eu acho que a gente não pode trabalhar assim, até porque eu não vou julgar a causa, eu só estou postulando isso. Mas são ações que você sabe que cada vez mais o judiciário está reconhecendo a abusividade daqueles juros de 22%, 24%, né, porque essas instituições, elas começam com 22%, mas no primeiro contrato, ela pratica uma tarifa de cadastro. Né? Então, ela baixa os juros para 22%. Nas renovações, ela sobe para 24%. Só que aí ela não pode cobrar mais de novo, né? Ela não pode repetir, porque a tarifa, né, a antiga TAC, né? Ela não pode fazer aquela cobrança. Então, ela joga a compensação nos juros a 24%. Então, essas são 2 instituições que são mestres nisso, né? É a patrocinadora do Palmeiras e uma outra lá do sul do país, né? Então, a gente tem bastante. Do sul? Vamos ser claro, né? É uma que tem 3 letras? Agidense. Não, essa aí também, né? Nossa, essa também faz também. Ela também é muito boa. Não, ela também é muito boa. Estou falando muito boa assim. Quando o cliente chega aqui com Agibank ou Crefisa, eu já falo assim, agora a gente vai. Mas tranquilo, porque tem alguns contratos, doutor, que são muito amarradinhos, né? Tem um contrato que você tem uma via muito estreita para buscar. Agora tem outros aí que tá tudo escancarado, os caras são descarados. É claro que eu faço uma ressalva, aí já é matemática. Porque no processo de formação da taxa de juros, a gente tem lá. Primeira coisa que eu tenho que considerar na hora que eu vou definir uma taxa de juros, eu vou considerar a inflação. Se a inflação estiver alta, a taxa de juros tem que ser alta, não tem como fugir disso. Segundo, o risco. Terceiro, custo de oportunidade. Os meus ganhos e as minhas despesas. Então, são esses 5 fatores aqui que entram na composição de uma taxa de juros. Se eu estou emprestando para um cara que é negativado, a chance desse cara dar boró é alta. Então, por isso que o risco dele é alto. Se o risco dele é alto, a taxa é alta. Agora, nem por isso pode chegar a 24%. É descaramento, né? É efeito confiscatório, praticamente.
Já fui buscar uma coisa lá Não, do Gildes, tributário. isso que você colocou, eu até acho muito importante a gente debater, porque a gente fala de advocacia em direito bancário, e eu sou uma pessoa muito honesta. E eu já vi nos seus trabalhos que você faz no YouTube, eu te acompanho antes de você me seguir, na verdade, né? Eu falo que você, cada vez mais, está me ajudando a entender um pouco mais de perícia. E o que é interessante, as pessoas acham que advogado de direito bancário existe uma fórmula mágica que você vai tirar da cartola. Não. É muito amarrado. Você tem que conhecer todo o sistema de precedentes dos tribunais superiores. Não existe aquela... E tem promessa, tem gente vendendo... Falando assim, olha, eu tenho uma tese mirabolante, vou resolver os seus problemas. Não existe isso. Não existe esse oráculo que vai destruir o sistema que foi construído hoje de repetitivos e repercussão geral no STJ da noite para o dia. Lógico que nós, advogados, defensores, temos um papel muito grande de ficar batendo até a pedra furar. Mas hoje a coisa é muito amarrada, então nós temos que ser honestos, intelectualmente falando, olha, até hoje às vezes eu vejo isso, petições e às vezes sentenças tocando na aplicação, por exemplo, da lei da usura ou no artigo 192 da Constituição falando que o juros tem que ser de 1% ao mês. Até hoje Tem eu gente. vejo isso. Tem. E eu Até vejo hoje eu vejo gente, isso. e eu vou te contar uma coisa. Eu vejo gente ensinando isso. Uhum. Isso. Aí o cara fala, eu sou Ensinando. especialista em direito bancário, vou te ensinar a atuar no direito bancário. Aí o cara fala de 12%, eu falo, vou cortar meu jugular, porque não tem condição. Não, e aí vende, por exemplo, e eu tenho dó, porque assim, tem gente que, e acho que você postou esses dias no seu stories, né? A gente sai da faculdade, não sabe nada, eu não sabia nada. Sabia nem o que era a opção inicial, vamos assim dizer. E a prática, no direito bancário, a gente não vê de jeito nenhum na faculdade, é zero. Não vê nem a cadeira do direito bancário, mal vê direito do consumidor, segundo, e petição inicial nos 2 anos de estágio obrigatório, a gente vê zero de revisão do contrato bancário, em geral. Zero. Pelo menos a minha graduação foi assim. E dos meus amigos que eu converso, Minha foi assim. A minha foi assim também. E aí a pessoa, às vezes, vê uma propaganda dessa no Instagram, ou vê um curso desse, porra, achei a mina do ouro. E ela vai tomar uma improcedência do tamanho do mundo ali, né? Gerar uma sucumbência para o cliente dela. Vai gerar uma sucumbência. E o cara tá lá achando que, não, achei uma pessoa que tem a resposta. Por quê? Vamos assumir, se a gente saiu perdido da faculdade, não é porque... E eu tô falando, eu entrei na faculdade velho. Então eu fiz primeiro curso de economia, depois que eu já era perito, aí eu tive um problema com perícia, eu falei assim, vou desistir da perícia, e aí na hora que eu vou decidir a perícia, eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Ao invés de desistir da perícia, eu vou aprender o direito processual, e eu sei que em pós-graduação não dá tempo de ver isso, ó, o doutor Homero caiu. Então, contando aqui um pouquinho da minha história para vocês, daqui a pouco ele retorna. Eu já era perito, tive um problema na perícia, por quê? Porque não é flores, tá? Tem gente que fala assim, isso é só flores, eu vou entrar agora na perícia, automaticamente eu vou ser um perito mais respeitado, mais bonito, mais aqui. Não é assim que funciona. Você vai ter dificuldades, igual todo mundo tem dificuldades. Você entra Eu entrei na faculdade à tarde, deixa eu ver o doutor Homero entrando. Doutor Homero. Edil, os bancos hoje estão brincadeira, viu? Meu Deus do céu. Mas é porque o senhor ia falar agora, eu já tinha anotado aqui para a gente falar sobre os precedentes, e aí o povo tem medo de precedentes. Então eu acho que eles estão terrível por causa disso. Mas aí, doutor Homero, eu não entrei na faculdade, eu entrei tarde. Então eu entrei eu já era perito, tive um problema, perdi honorário, foi enfim, lá no curso de formação de peritos judiciais eu conto a história inteira. E aí eu resolvi entrar na faculdade, então eu entrei velho na faculdade. Eu entrei para isso, eu entrei para aprender o processo civil, para entender como que funcionava, como que isso acontecia e tal. Aí o que aconteceu? Chegou lá, perícia. O que ensina sobre perícia na faculdade? Direito processual 2, na hora que ele está falando de provas, meia hora ele fala, tem a perícia assim. Eu falo, moça, eu dou aula de perícia há quanto tempo? E foi 2 minutinhos lá na disciplina de direito processual civil. E quando a gente chega lá em direito consumidor, não dá tempo de fazer nada. E não tem nada, não tem. Talvez tenha algum professor em alguma faculdade que vai lá e ultrapassa. Eu falo porque eu sou professor universitário, às vezes a gente faz isso, ultrapassa os limites, porque você vê uma coisa tão essencial, você fala, não, isso aqui eu preciso ensinar. Mas
Direito bancário, pouquíssimas faculdades ensinam, e a pessoa sai sem saber nada. Aí o cara saiu sem saber nada. O primo dele fala, você não é advogado? Então faz o seguinte, ó, eu tô com esse caso aqui atrasado. Aí ele vai e te procura. Onde que ele vai procurar? Vamos para a internet. Hoje em dia todo mundo vai para a internet procurar. Aí aparece um cara lá falando assim, não, eu vou te ensinar direito bancário, porque eu tenho uma tese miraculosa, isso, aquilo. Aí ele vai lá, entra, faz a petição, toma a sucumbência. Entra, faz a petição, toma a sucumbência. Mas não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque está batendo errado, batendo em ferro frio. Entendeu? E acontece demais. Eu estou até assustado com isso. Mas vamos lá. Então, o senhor estava falando das abusividades, né? A principal... a gente está falando, o tema da nossa conversa é abusividade, mas o senhor estava falando sobre esse problema das taxas de juros remuneratórios, lá dos 25%, antes deles te derrubarem. E falando de alguns colegas aí que ainda falam de 12% ao ano. Fala quando que mudou essa regra para o pessoal que está assistindo aí, não repetir isso. O repetitivo, se eu não me engano, é de 2013, 2011, se eu não me engano, do STJ. Eu até separei aqui para a gente... Que soltou repetitivo. Com datas, viu? Aquele o repetitivo que, na verdade, consolidou todas as questões, né? Acho que é 2011, 2013. Deixa eu ver aqui. Mas só para quem está assistindo aqui, a gente teve uma emenda constitucional que tirou... Você fala da emenda do 192 que suprimiu. Do 192. Em 92, o STF falou o seguinte, precisa de lei complementar. Não pode, não tem alta aplicabilidade. Aí depois a gente tem a emenda, número 40, né, 2003, acho que é 40, 2003, e ela tira isso. Eu achei que você estava falando do repetitivo do STJ. Não, eu estava falando bem antes ainda. Tá. E eu tenho uma postagem assim, a doutora Isabel está lembrando aqui, eu tenho uma postagem no Instagram, que é assim, a pessoa fala, o limite de juros é 12%, eu já bloqueia, não precisa nem conversar. Se o cara falou em 12%, já bloqueia, acabou a história. O RESP é o 1.061.530, né? Todo mundo tem que ler esse RESP, não tem jeito, todo mundo tem que ler. Ele é gigantesco, né? A emenda é gigantesca, mas é importantíssimo ler, até por outras questões. Falando de juros, Edilson, você tocou nesse ponto, juros remuneratórios, a gente costuma aviar ações regionais. Contrato bancário, relação de consumo, taxa média, né, de mercado ali fixada pelo Banco Central, né, divulgada pelo Banco Central. Mas esse RESP, ele excepciona algumas modalidades contratuais. Naqueles casos específicos, por exemplo, empréstimo consignado, né, empréstimo vinculado ao sistema financeiro de habitação, não se aplica aquela lógica, né, pelo menos do repetitivo. Aquele repetitivo ele não serve como caráter, né, vinculante que gera o repetitivo para aqueles outros casos. Porque o consignado, por exemplo, do INSS, ele tem um teto. Para o serviço público da União, ele tem outro teto fixado. E os estados também acabam normatizando esses limites remuneratórios quando vão fazer esses convênios com as instituições financeiras. Então, nós temos limitações diferentes. Então, não é todo contrato que vai ter aplicação ipsis litteris. Nós podemos tentar fazer, interpretação analógica, né, extensiva daquele outro repetitivo para aplicar. Mas não é todo contrato, não. A gente vê, às vezes, consignado pautado naquilo ali. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos aproveitar, deixa eu dar um chute na canela agora. É o seguinte, lá no RESP, ele excepciona esses contratos e ele gera um precedente vinculante, né, do 927, que inclusive está acima de súmula. Mas a pessoa pode buscar isso como um precedente, não precedente vinculante, só como um precedente, que é uma decisão judicial qualquer. O senhor quer fazer a diferenciação aí entre esse precedente? Porque eu estou falando, porque os peritos, porque assim, eu trabalho, o RESP é 1.061.530, julgado sobre repetitivo. Até para fazer um jabá, viu, Edilson? Para quem me segue lá no Telegram, eu vou disponibilizar o RESP na íntegra para vocês lá no Telegram depois da aula. Quem não segue, entra no perfil do Dr. Homero, civilnaprática.homero, entra e lá tem o link para o grupo do Telegram. Pronto, resolvido a situação. Eu vou colocar para vocês lá. Dr. Homero, então, o que a gente tem? As pessoas que normalmente eu converso são com os peritos, são administradores, contadores e economistas. Tem uma dificuldade terrível para entender por que a justiça não é uma equação. Por que 1 mais 1 não é 2 dentro do judiciário? Por que tudo muda? Porque às vezes a pessoa entrou com uma petição perfeita, perdeu tudo.
porque às vezes a pessoa entrou com uma petição porca e conseguiu ganhar. Então, conta aí para a gente essa diferença sobre o precedente e o precedente vinculante. Né? Por que tem que entender os repetitivos e o povo não estuda aquele repetitivo? Você tocou num ponto fundamental que a gente vê aí todo dia em petição. Eu tenho uma aula eu chamo a aula de bastidores do processo criativo de uma petição, que lá eu ensino um pouquinho de pesquisa jurisprudencial. E às vezes a gente na petição, por descuido, às vezes por informalidade, e a petição a gente não pode ter isso, a gente chama jurisprudência como sinônimo de precedente, e precedente como sinônimo de vinculante, e faz aquela salada de fruta, né? E não é isso, né? Jurisprudência, primeiro, a gente precisa entender, né? É o entendimento daquele tribunal sobre determinada matéria. Então, na verdade, jurisprudência é uma palavra só. Não existe jurisprudências do tribunal. Não é plural. Então, por exemplo, na taxa de juros bancários, é a jurisprudência do STJ sobre um determinado assunto. E aí, sobre esse ponto, rapidinho, doutor. Sobre esse ponto aqui, eu vejo muito o cara falando assim, eu achei várias jurisprudências sobre um determinado assunto. Não é decisão reiterada, não é decisão reiterada. Explica isso também, doutor. Vamos aproveitar que nós estamos numa aula aqui, vamos abrir esse tópico. Verdade. Então, assim, a jurisprudência é o entendimento daquele tribunal. Então, o tribunal construi, o entendimento é um só. Então, não são jurisprudências no plural. É uma só jurisprudência, é o entendimento, a significação, né, da jurisprudência seria o entendimento do tribunal. E aí a gente vem para o precedente, que é importante a gente entender isso. Quando eu tenho um entendimento já consolidado aqui no tribunal, não estou falando de vinculante, cuidado, não misturem. Jurisprudência, por exemplo, lá no STJ nós temos a Corte Especial, nós temos as seções, e aí tem os níveis hierárquicos, vamos assim dizer. Então, se a Corte Especial ou uma seção daquele assunto, ela define um entendimento, ela formou a jurisprudência do tribunal. Mas, por exemplo, na área nossa aqui, que a gente está tratando de direito privado, né? Terceira e quarta turmas do STJ que tratam dessa matéria, que estão subordinadas, né, a uma seção, que a seção está subordinada ao órgão especial ali, em termos de julgamento de recurso. Então, se eu, por exemplo, vou citar um julgado que é da terceira turma do STJ, só para ficar claro. Isso não é a jurisprudência do STJ. Isso é um precedente não vinculante do STJ. Tá? É um precedente, é aquele caso específico que foi formada uma decisão, e aquela decisão, ela forma uma norma, a norma do caso concreto. O resultado do julgamento, ele forma a norma do caso concreto. Agora, quando eu tenho a lógica dos vinculantes, que aí vem lá no 927, as turmas do STJ não vão julgar isso. Né? Vai subir, ou vai ser sessão, ou vai ser órgão especial do STJ, a Corte Especial. Então, a gente precisa entender isso. E esse precedente não vinculante, ele não vai vincular o juiz, como o próprio nome diz. Né? Ele vai servir de exemplo para você aplicar. E como é que você tem que aplicar aí no caso concreto? Isso é uma coisa importante. Não é simplesmente pegar a jurisprudência e falar, olha, tem um caso aqui, colei. Não, eu tenho que contextualizar que aquele caso, aquela norma formada naquele julgado, se amolda ao meu caso concreto que eu tenho que... Se aquelas particularidades, a razão de decidir, a ratio decidendi, se aplica ao meu caso concreto. Tá? E isso é muito importante. Por isso que não basta ler só ementa. Porque eu tenho que ter a ratio decidendi ali para aplicar o meu caso. E explicar para o juiz, olha, juiz, está incidindo por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu tenho que denunciar. Agora, quando eu tenho vinculante, e isso é uma briga que eu tenho na prática, sabe disso? O 927 fala, né? Os juízes e tribunais deverão observar. Deverão. Olha a forma que é empregado o verbo. Né? Mas o juiz fala, não, eu não sou obrigado a seguir. Não, ele não é obrigado a seguir desde que ele motive. Você vai lá na sentença que ele tem que motivar e fazer o distinguish na sentença. Não se aplica. Ou overruling. Os dois aqui, você viu? Os dois goianos aqui quase que travou no distinguish em overruling. Mas foi, entendeu? Foi, passou. Quem não sabe, quem não sabe o que é o distinguish, é o seguinte, ele tem que falar o seguinte, ó, é distinto, não é a mesma coisa. Ele tem que falar, olha, esse caso, para ele não aplicar um repetitivo, ele tem que falar, esse caso que você está tratando é diferente do caso paradigma que foi julgado em repetitivo ou esse entendimento foi superado, que é o overruling, né? Que é o que já passou, já acabou. E aí fundamentar concretamente, sabe, Gil?
Eu gosto muito de formular a tese de nulidade da sentença quando o juiz vem e não aplica um repetitivo e ele genericamente fala, esse repetitivo não se aplica ao meu caso. Ele não entrou concretamente para fazer o distinguish ou overruling. Então, se ele não faz isso, se a gente pega o 489 do CPC, ele vem e fala que aquilo ali não serve de fundamento, aquela decisão não é considerada fundamental. Então, a sentença seria nula, forçando ele a dar uma decisão correta no caso concreto. Eu adoro fazer isso com o juiz. Para educar, eu acho que o papel do advogado, do defensor, é educar o juiz. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Tem coisa que eu falo na aula. Tem coisa que eu falo na aula, o pessoal fala assim, você vai sair preso um dia de uma aula dessa aí. Mas é importante. Essa porque, questão assim, de educar. Não, mas eu falo educar num bom sentido, porque os juízes também nos educam, né? É um trabalho recíproco. E eles também não dominam todas as áreas. E o judiciário não está preparado para essa especialização ainda. Então não tem como a pessoa dominar tudo. Então o advogado tem que estar atento e sempre pronto para falar, olha, aqui você teve erro. E a gente tem que ser humano o suficiente para reconhecer que errou. Acontece, né? Acontece. E eu acho que é importante isso. Me fala o seguinte, doutor. Só sobre esse tema, se você que está assistindo aqui a aula, tem um artigo meu lá no Jus Brasil, que é exatamente explicando isso que o doutor falou aqui, né? A distinção entre súmula, que o pessoal apanha muito, doutor Homero, a distinção entre súmula, precedente e precedente vinculante. Porque entre o precedente e o precedente vinculante, que é qualificado, né? Agora ele é vinculante, entre o precedente e o precedente vinculante eu tenho a súmula ali no meio. Mas a súmula é só um verbete, é só uma coisinha pequenininha ali, que às vezes não se aplica efetivamente àquele caso. Então, se a gente fosse fazer uma hierarquia, eu tenho o precedente vinculante, eu tenho a súmula, e abaixo da súmula eu tenho o precedente. Precedente é qualquer decisão. Qualquer decisão serve como precedente. Tem um artigo lá no Jus Brasil, pesquisa lá quem está assistindo aí, que eu fiz isso por causa de uma aula, aí eu estava explicando precedente vinculante, explicando os repetitivos da STJ. A gente tem 4 aulas na comunidade só falando de repetitivos, porque você tem que saber os repetitivos e bater nele, assim, você tem que conhecer mesmo. E aí o que acontece? O pessoal falou disso, mas e aí? E a diferença entre um e outro? Aí eu tive que fazer um artigo. Gerdio, até essa questão dos repetitivos, o STJ recentemente fez um corte temporal na questão de como tratar os repetitivos ali. Eu até fiz uma aula sobre isso, eu postei no nosso Instagram, porque até tal data, eu não lembro a data exata, eu sou péssimo com data. Até uma data, né, o STJ falou, olha, não é aquele enunciado que gera o caráter vinculante, é a razão de decidir. Então você tem que ler o inteiro teor do julgado. Aqueles enunciados formados, eles não eram aprovados durante o julgamento. Se eu não me engano, é de 2017 para trás, se eu não estou falando a memória. Tem isso é um negócio muito importante. Tá? Inclusive, esse dos bancos, as construções de tese ali é anteriores. Então, tem que pegar a ratio decidendi daqueles julgados para aplicar. Agora, de 2017 para frente, na verdade, aí mudou. O enunciado daquele que forma a tese ali para repetitivo, forma aquela tese que lá hoje no STJ está mastigadinho, aquilo ali já é aprovado também pela ocasião do julgamento. Então tem esse corte temporal importantíssimo ali. Isso, então a gente tem que entrar lá no canal do Dr. Homero para assistir essa aula, para você não dar bobeira também, né? Doutor Homero, deixa eu já aproveitar e para fazer outra pergunta aqui. Também tem essa questão de o repetitivo mais recente, ele tem uma hierarquia sobre o mais antigo, mesmo tirando essa questão do marco temporal. Tem essa questão ou não tem? Então, a questão, por exemplo, eu tenho um precedente lá vinculante do passado, né? O que tinha que acontecer? Corretamente falando, na questão do ponto de vista técnico, né? A gente teria que ter a superação do precedente. Tá? Se eu tenho um entendimento formado, o STJ consolidou aquele entendimento, então ali formou-se a jurisprudência sobre aquele assunto, eu tenho que ter de modo muito claro que aquele precedente precisa ser superado. Por isso que existe a técnica, né, de overruling, de superação do precedente, formando um novo entendimento ou confirmando aquele, porque pode ser afetado aquele tema e não superar o entendimento. Pode ser afetado de novo a rediscussão. Não é porque formou um repetitivo que ele fica ali permanentemente e se torna vitalício. Não é isso. Até porque o tribunal muda temporalmente a sua composição
E isso pode ensejar uma mudança de visão do tribunal sobre a temática. Um exemplo claro que a gente vai discutir agora é a repetição do indébito em dobro. O STJ tinha um entendimento que dependia da demonstração de boa-fé. Ele, pelo órgão especial, em setembro ou outubro do ano passado, pelo órgão especial decidiu-se que não precisa, e agora afetou a temática para tratar isso como repetitivo, para superar o entendimento passado, que era diferente. Então, eu não falo nem em questão de hierarquia. Se a gente pegar lá na parte de introdução ao direito, né, um precedente ele não pode estar incompatível com o outro. Né? Eu não falo nem que na questão de hierarquia. Os precedentes eles têm que manter um sistema de organização como se fosse revogação de leis. Né? Então, eu tenho um precedente firmado, veio um novo, eu tenho que rediscutir aquele anterior para ver se ele está superado ou não. Quer ver, teve um caso agora recente, que eu até comentei acho, com o pessoal aqui na aula sobre isso, que era a aplicação da astrentes na exibição de documentos. Lá no CPC de 73, firmou-se o entendimento que a exibição de documentos não permitia a fixação de astrentes. E aí consolidou-se esse entendimento, inclusive sumulou o tema. Foi sumulado, então nós temos um enunciado sumular. Só que essa discussão agora, com o novo CPC, no artigo 400, salvo engano, e ele tem expresso num dos seus parágrafos que é possível ao juiz adotar medidas coercitivas e indutivas para forçar, aí cabe no nosso caso, forçar a instituição financeira a exibir os documentos à parte que interessada, quando eu entro com o pedido. E dentro dessas medidas indutivas e coercitivas, insere-se o conceito de multa. A multa é uma medida coercitiva. Então, essa matéria foi afetada de novo para discutir. Só que o STJ falou o seguinte, eu não preciso nem superar aquele outro repetitivo. Por quê? Nós estamos sob a égide do novo código. Com esse novo CPC, aquele enunciado anterior, aquele entendimento anterior, ele perdeu a sua aplicação. Porque a norma é outra, o contexto é completamente diferente. Né? Então, decidir qual que é a interpretação que o STJ vai alcançar com esse novo dispositivo. Mas eu não posso ter incompatibilidade de repetitivos. Não pode ter isso. Né? Eu não conheço nenhum ainda na prática, que eu lembre de cabeça, assim, que guarde essa incompatibilidade plena. Né? Tem um ou outro que fica um pouco incoerente ali, mas se interpretando forçadamente o inteiro teor do julgado, você consegue diferenciar. Mas tem que ter um sistema de superação de precedentes. Tanto é que isso é normatizado no CPC. Porque eu fiz essa pergunta porque um tema que é muito afeito a essa atuação é a tal da capitalização. E a gente já levou para o STJ decidiu, o STJ aplica a súmula 57, aí a gente volta de novo, e ele vai, ele não quer discutir, e aí vão surgindo novas interpretações, entendeu? E aí é claro que a gente vai entender aquela que seja mais benéfica para o cliente, né? A gente vai buscar aquilo que seja mais benéfico para o cliente. Mas aí fica esse vai e não vem, entendeu? Aí afeta, aí a gente enche de esperança, aí não sai nada, entendeu? Então, realmente complica. Mas sobre essa questão do em dobro, deixa eu só dar uma dica, talvez se eu falar errado, o senhor me corrija, por gentileza. A gente continua pedindo, tá? Quem está assistindo aqui, a gente continua pedindo, fundamentando lá no precedente do STJ e falando, é um precedente do STJ, é um entendimento recente do STJ sobre determinado assunto. Então, ele é o que está em vigor. E aí, se vai sair ou não, é o juiz que decide. Nosso papel é pedir, não é isso? Mas tem juiz na prática, viu, disso, que mesmo com o entendimento do STJ, dava em dobro. Sem analisar Sim, tem juízes que dão, né? Olha, nesse caso eu não vou falar que o juiz cumpriu o enunciado. Mas pensa comigo o seguinte, é um ponto. Quando você lê o CDC, você vê que ele é de ordem pública. E aí vem lá a súmula 381 falando que não pode ser reconhecida a abusividade, que inclusive saiu desse resto mesmo, 1.061.530, que não pode ser reconhecida a abusividade de ofício. Mas peraí, o CDC é de ordem pública e está lá no parágrafo 1 do 42, entendeu? Então não tem sentido. Que ginástica é essa que os juízes querem fazer para não aplicar o CDC? Para não dar devolução, não dar repetição em dobro? Absurdo. Na verdade, essa repetição do... E o pior disso, assim, eu acompanhei muito de perto, eu li os votos, na verdade, cada voto ali tem um média de 140 páginas. É uma situação tão bizarra da repetição do indébito, que, assim, a primeira e segunda turmas do STJ, que compõem a primeira sessão, na esfera da aplicação do CDC
na área de telefonia, porque na verdade você teria um serviço de concessão, aplicava a repetição em dobro sem análise da má-fé. A terceira e quarta, não. Falava, olha, tem que ter a demonstração de má-fé. Olha, dentro do mesmo tribunal, nós temos... E aí, com esse julgado, criou-se uma modulação, que é outra questão muito importante para a gente se atentar dentro dos recursos repetitivos. Nesse outro caso, agora pelo órgão especial, ele falou, olha, a primeira sessão e a segunda sessão têm divergência. Então, como nós vamos agora, primeira e segunda sessão, pelo conflito que foi tratado pela órgão especial, vão ter o mesmo entendimento. Só que a primeira sessão já tinha esse entendimento, então aqui não reflete nada, continua a mesma coisa. Na segunda, nós estamos invertendo a lógica. Então, não vamos aplicar daqui para trás, vamos aplicar da publicação do acórdão para frente. O que é um absurdo, né? Porque, por exemplo, só tem dobro dali para frente, para trás não existe? Não existia mais cobrança devida ali? Isso. Então... E o pior, né? Eu estava com um caso aqui que ele foi julgado, sei lá, 2 dias antes da publicação do acórdão. Aí você vai, vou recorrer. Não tem o que, não tem como, não tem jeito, entendeu? Você vai recorrer para ser sucumbente. Então. E aí tem a majoração de honorários ali, infelizmente, os honorários recursais, e isso acaba travando, né, você exercer a possibilidade até de buscar uma superação de precedentes. Às vezes te inibe de fazer isso com um risco, né, se você não tiver um caso muito forte por trás. E eu falo, advogar é estratégia. Você não pode tentar fazer a superação de precedente com um caso ruim, com a base ruim, senão você ferra tudo. E ferra todos os seus colegas. Sim. Na verdade, né? Sim. Até isso. Me conta uma coisa, então. Falando de... Eu queria entrar em alguns outros assuntos aqui, mas vamos falar de... Vou ficar aqui no tema. TAC, TEC, abertura de cadastro. Então, eu tenho TAC, TEC e TC. TAC, TEC, eu tenho vedado, resolução 4558. Agora, os bancos continuam fazendo, doutor. Continuam fazendo. Aí que nós, né, advogados, defensores públicos, temos que ter olho clínico e aí valer-se das mídias, porque muitas vezes o consumidor não percebe isso. Então você, com uma publicidade educativa, você pode chamar atenção para aquele seu consumidor, aquele seu cliente. Opa, peraí, deixa eu olhar se tem isso no meu contrato mesmo. Porque quando a gente fala, né, e essa é uma parte que a gente prega muito na defensoria também, sabe, Edilson? Esse é um outro ponto. Porque fala assim, qual que é a diferença prática? É que, na verdade, a tarifa de cadastro, que hoje é permitida, hoje não, né? Tem alguns dias, né, alguns anos que é permitida, ela só pode ser cobrada uma vez no início de relacionamento. E quando eu falo início de relacionamento, é início de relacionamento bancário. Não é a cada contrato. Porque, às vezes, o que a pessoa tem? Ela tem uma conta corrente aberta. Teve o início de relacionamento ali. Já iniciou essa relação bancária. Se eu fizer um contrato, por exemplo, de cartão de crédito, um contrato de empréstimo consignado, um contrato de empréstimo, um contrato de financiamento, vamos mandar um pouquinho da natureza, 3 modalidades diferentes de crédito, eu não estou iniciando um novo relacionamento bancário. Não pode cobrar. Só naquele primeiro relacionamento. E mais, né? Tem que se adequar à taxa média de mercado, que é o outro ponto que as pessoas esquecem de analisar. Da mesma forma que nós temos uma taxa média de mercado para os juros remuneratórios, nós temos também a taxa de cadastro, a tarifa de cadastro. Também podemos analisar a abusividade sob o prisma do valor cobrado. E também tem no Banco Central ali a forma de consultar isso nas séries temporais. É perfeitamente também possível buscar essas abusividades. E a de carnê que tem, né, essa vira e mexe a gente encontra ainda na prática. Só que a gente tem que bater, infelizmente. Né? Então, bater duro. Aí você pega lá, taxa de emissão de carnê, R$2. Que é a TEC, né? Para quem não sabe o que é TEC, taxa de emissão de carnê. É R$2. Aí você pega lá, o cara fala, Edilson, mas olha, tá aqui R$690. Taxa de emissão de carnê, R$2 por cada boleto. Chega o advogado fala assim, e aí, né? E aí? Mas eu vi uma dica, eu vou dar uma dica interessante para isso, sabe? Porque realmente, numa ação individual, a gente não tem um efeito prático. Né? Um efeito prático, eu falo assim, de resultado econômico para o advogado. Se o advogado entrar com ação por causa de R$2 ou por causa de R$600 às vezes, na tarifa de cadastro, não vale a pena. Mas, por exemplo, você pegou uma causa ali, não vou fazer. Encaminha essa pessoa para a Defensoria Pública para a área de tutela coletiva. Por quê?
se identificou que aquele banco está fazendo isso, e aí eu vou te dar o outro lado, porque você vai encurtar o seu caminho. A Defensoria Pública pode entrar com ação civil pública, pedindo que reconheça não, porque na verdade já está pacificada a temática, né? Aplique o caso, e inclusive nessa situação vai abreviar o resultado do julgamento, porque nós temos essa possibilidade de não ter mais discussões elásticas sobre o tema. Então, faz ação coletiva contra aquela instituição financeira específica que está praticando aquilo, e depois o advogado, o que ele pode fazer? Liquidação de sentença para o cliente dele. Atravessa dentro da ACP ali, competição, lógico, apartada, vai em outros apartados, ele vai se liquidar ali a situação, porque ele teve os clientes, ele junta 5, 6 clientes ali, e normalmente nessas situações pode-se pedir na ação coletiva dano moral, seja individual ou coletivo, vai depender do contexto do caso, obviamente, nem todo caso vai caber dano moral individual na ação coletiva, mas tem possibilidade, e aí você vai poder liquidar ali, e seria muito mais rápido, né, para resolver esse problema, e vai gerar, obviamente, uns honorários de sucumbência, né, nesse caso. Então, você encurta o caminho, você não teria que fazer o inicial mais elaborado, não teria que participar de instrução processual, é mais simplificado o caminho. Né? Entendi. Então, mais ou menos assim, o cliente vai para a defensoria, a gente vai usar a defensoria, usar não no sentido pejorativo da coisa, mas trabalhar junto com a defensoria para alcançar o resultado e depois deixa que o cliente stand-by e depois você volta para fazer a liquidação de sentença. Muito bom, muito bom. E o caso, na verdade, não vai ser tratado individualmente. Então, assim, não é que a defensoria vai tomar o caso do cliente ali, não é isso. Né? Aquele é só o contexto concreto. Né? Porque a tutela coletiva, até é importante para explicar isso para quem não conhece, é diferente. A defensoria e os legitimados, em geral, para a tutela coletiva, eles atuam em substituição processual. Ele não pleiteia em nome da parte. A defensoria, em nome próprio, vai pleitear, né, a tutela daquele direito de forma coletiva, né, os direitos difusos, individuais. Nesse caso aí, né, daria a tutela do direito individual homogêneo, que aí depois, lá no futuro, né, você faz a liquidação de sentença de direitos individuais, no caso concreto. Então, não teria nenhum sentido de prejudicar a advocacia, ou também você está empurrando o seu cliente embora. Você está fazendo até por um expediente, pode ser até por um ofício. Fala, doutor, identifiquei a situação, não precisa às vezes encaminhar o cliente. Olha, atendi um caso, documentação aqui, pega a autorização do cliente, porque às vezes o cliente não concorda em encaminhar documento, e aí tem que ter muito cuidado do advogado com LGPD, né? Esse é um outro ponto muito preocupante, que a gente precisa se atualizar cada vez mais. Então, se eu for compartilhar esses dados com a Defensoria Pública, eu tenho que conscientizar o meu cliente que eu estou fazendo isso. Olha, eu vou fazer isso porque isso tem um efeito macro para o consumidor. E mais, eu posso sancionar a instituição financeira para ela não voltar a repetir essa situação. Né? Então, você faz esse acordo. Não mandar o cliente vou encaminhar. Sim. Dá para ter esse encaminhamento, sim, com certeza. Então, doutor, um ponto importante para o seu curso, traguei agora a surpresa, né, que é o seu curso de Direito Bancário, mas talvez um ponto importante para o advogado iniciante, doutor, seja ele conseguir pesquisar o que já decidiu, o que a Defensoria já tem de decisões coletivas, que ele já fica ali stand-by. Chegou algum cliente, ele já tem apenas a liquidação do processo. Pode ser o começo. Eu fiz uma palestra sobre isso, sabe? O pessoal da Comissão de Defesa do Consumidor aqui me chamou para falar com a comissão, numa reunião deles, justamente sobre essa temática. Porque, assim, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público e as associações de defesa do consumidor também promovem ações coletivas. E, às vezes, a gente fica perdido, né? E esquece essa situação. Tem ações que você entra com ação de conhecimento, óbvio, né? Vamos deixar claro isso. Se, às vezes, eu quero buscar um dano moral maior do que está fixado ali, você não é obrigado a aderir ao resultado da tutela coletiva. Mas, dependendo do contexto, se já tem fixado o dano moral individual ali, às vezes vale a pena, por encurtar o tempo de resolução do caso, fazer só a liquidação de sentença. Né? Então é mais fácil, aí você já faz a liquidação e depois o cumprimento, não tem necessidade de você perder tempo. Então, honorários rápidos para o advogado. Então, pelo volume, vale a pena. E agora pensando no perito que está ali, também precisa estudar isso, né, doutor? Ele vai precisar estudar, porque o cliente vai chegar lá e às vezes ele já tem a solução ali na mão para o cliente. Com certeza, porque a liquidação de sentença, dependendo do caso, ele vai ter que liquidar esses cálculos. E o advogado não vai saber fazer. A liquidação de sentença é justamente isso, alcançar, né, um valor líquido, exato,
para que se ingresse com cumprimento de sentença. É justamente essa finalidade. Então, E aí o perito também tem esse outro nicho. olha só, olha só. Eu acho, doutor, eu acho que esse pode ser um nicho lá para o seu curso, tá? Começar a ensinar o povo. Inclusive, até eu vou dar uma pesquisada aqui, o que que a gente tem, e verificar um procedimento sobre como ensinar o pessoal a pesquisar, porque, querendo ou não, a primeira pessoa que o cara busca é o cara que está lá na ponta, é o contador lá, que está com o escritório aberto. Então, ó, a defensoria ainda não tem, vou dar uma dica para você, a defensoria ainda não tem isso, tá? A defensoria é uma instituição que tem menos tempo de vida, né? Eu falo, é a filha mais nova do sistema de justiça, não temos um sistema desse. Está se do CNJ que determina que os tribunais organizem um banco de tutelas coletivas, tá? E aí o que acontece? Na área do consumidor, existe no MP, que é o MPCom, uma associação privada do Ministério Público, sem fins lucrativos, que eles têm um site chamado Consumidor Vencedor. Lá tem cadastrado praticamente todas as ações coletivas que o Ministério Público promove. Consumidor Vencedor. Consumidor Excelente, vencedor. você consegue... Guarda aí, gente. Consumidor vencedor. Consumidor vencedor. Aí você vai estudar lá, tá? Vai estudar, porque aí, às vezes, uma coisa que você tá ali quebrando a cabeça, tentando descobrir sozinho, já tem uma decisão lá, uma decisão coletiva que vai facilitar muito a vida do seu cliente. E aí sim, doutor. Agora eu vou falar. Esse é causa ganha. Essa aí é causa ganha. É bom, excelente aí, né? Tá resolvido. Já está decidido, né? Já está decidido. Essa já é causa ganha. Essa não tem conversa, não. É. O advogado me falou que a causa ganha. Essa ele pode falar que é causa ganha, mesmo que não tem conversa, não. Doutor Homero, me fala um negócio. Teve uma pergunta para o pessoal quando eu anunciei que a gente teria essa live. Falou, nossa, vai vir aqui o defensor público e eu queria saber sobre... não sei se o senhor já viu algum caso do Ministério Público como interessado em ação bancária. Eu vi essa pergunta lá, você me marcou, achei interessante a pergunta, porque não é comum, tá? Não é comum. Na prática, se a gente for pegar na tutela individual, tá, gente? Vamos pensar o seguinte, na tutela coletiva e na causa bancária o Ministério Público pode atuar. Nesses casos, o Ministério Público, pelo CPC e pela sua própria legislação orgânica, ele tem limitações de atuação como fiscal da lei. Né? Ele teria, na tutela coletiva, ele atua em nome próprio, na substituição processual. Mas na tutela individual, ele não pode tutelar interesses individualmente. Essa é uma grande diferença da defensoria para o Ministério Público, para quem não conhece. A defensoria atua como se fosse o advogado, representando a parte. O Ministério Público não pode fazer isso, salvo raríssimas exceções. Né? Nesses casos de bancário, nenhuma ação ele pode promover em nome do consumidor ali. Tá? E não tem como fazer isso. Então, abriria a possibilidade de fiscal da lei. Mas a possibilidade fiscal da lei só vai ter quando representar um interesse incapaz por trás disso tudo. Ou quando tiver interesse da fazenda pública, o que nunca acontece nas causas bancárias de interesse privado. Nas causas bancárias típicas, a gente não tem essa intervenção do Ministério Público. A não ser que surja, por exemplo, no contexto da relação contratual, um interesse incapaz. Aí vai haver a participação do Ministério Público. Eu vou dar um exemplo disso, das contas universitárias, e hoje nós temos muita gente precoce, né? Tem gente entrando na faculdade com 16 anos. Né? Então, tem gente que vai lá e abre as contas universitárias, faz o empréstimo ali com a participação, obviamente, do seu representante legal, e vai se discutir isso. Então, tem interesse incapaz ali, relativamente. Dependendo da situação, se o pai, por exemplo, resolve fazer um cartão adicional, um contexto em nome da conta dele, aquela pessoa é um consumidor, porque o cartão vai ser feito em nome dela, embora dependente do pai. Então, se ela foi lesada, nesse caso, mas na prática, sendo bem sincero, eu nunca vi uma intervenção do Ministério Público em ações bancárias. Eu estou tirando isso de um ponto de vista abstrato e juridicamente possível. Mas na prática, desconheço algum contexto concreto que teríamos aí a atuação. Eu nunca atuei num processo dessa natureza na área bancária. Nenhuma. Mas mais essa possibilidade abstrata. Uma Helmas aí, né? Sim, que acho que foi mais ou menos o caso que eu coloquei lá. Pode acontecer de execução de contrato bancário no inventário que tenha um menor
Entendeu? Aí vai fazer, tem um monte maior, vai executar esse contrato bancário. O Ministério Público pode estar ali representando o menor, né? Como garantidor da lei. Só eu também Eu acredito acho que que são situações. só nessa situação, o que não é a regra. Eu, sinceramente, eu não atuo nas sucessões, a minha atuação é especializada, né? Então, assim, Uhum. na área bancária típica, propriamente dita, olha, tem uns dias aí de caminhada, eu não peguei na prática nenhum caso. É porque eu pensei nessa possibilidade, porque esses dias entrou em contato comigo um cliente que aconteceu o seguinte: a pessoa, acho que estava doente, não sei, e começou a gastar com cartão de crédito. Torando pau no cartão de crédito, torando pau no cartão de crédito. E a pessoa foi morar com Deus. E aí, as pessoas sobrou o inventário, aconteceu o inventário. E o banco veio, habilitou no processo do inventário para receber a dívida, né? Tem ali uma dívida Uhum, líquida sim. certa. E aí, consequentemente, as pessoas estavam tentando, aí estavam procurando perito para a gente fazer o quê? Para a gente verificar o que tinha de excesso de execução, né? Para entrar com os devidos embargos. Então, É só então no caso do incapaz mesmo, né? É só não tem realmente muitas nesse soluções. caso do incapaz, realmente. Doutor, busca e apreensão e seguro de justiça. E aí? Foi. Busca e A apreensão, segunda parte, aquelas ações de busca e apreensão que aí a parte vai lá e joga em segredo de justiça. Pode ou não pode? Foi uma pergunta que apareceu aqui no chat. olha, interessante essa colocação. Nunca tinha me perguntado na prática, nas outras lives, assim, nas suas discussões, que eu até fiz uma aula específica disso. Só que não tá no ar mais. Ano passado eu fiz sobre revisão de contratos bancários de financiamento de veículos. Na questão de sigilo, nós temos dois lados. Eu, do lado do consumidor, eu vou defender sempre que não tenha, né, o interesse suficiente para justificar um sigilo bancário ali. Desculpa, o sigilo do processo judicial. Não teria essa justificativa para isso. Tá? Mas as instituições financeiras têm se respaldado no nosso código, mas eu acho que na defesa do consumidor, porque assim, qual que é o interesse maior para tratar dessa situação? Nós não temos para justificar o segredo de justiça. Sendo bem sincero, do lado do consumidor, eu não consigo entender essa justificativa. Senão, se eu fosse pensar assim, toda tutela de urgência teria que ter segredo de justiça. Então, Toda tutela de urgência. o caminho é o advogado correr lá e peticionar, mandando suspender esse segredo? Tem que questionar. Eu entendo que tem que questionar sim. Sabe por quê, doutor? Olha o seguinte. A tutela de urgência que é concedida ali, na verdade, inclusive se entende que, na verdade, é uma tutela de evidência ali na busca e apreensão. Porque basta, né, você demonstrar, né, a mora e que notificou, cumpriu os requisitos para você conseguir eliminar. Então, seria uma hipótese de tutela de evidência. Até fiz uma aula sobre tutela de evidência. Ali caracterizou a tutela de evidência. Se a gente for pensar nesse sentido, todas as outras situações que a gente tem no CPC de urgência, por exemplo, eu vou entrar com a ação e que eu peço o arresto cautelar de um bem qualquer ali numa ação de conhecimento. Eu teria que justificar, existe o risco de o devedor daquela parte, a parte ré do processo, ter a evasão do bem, sumir com o bem, dilapidar com o bem. Aí vou deixar em segredo de justiça todos esses processos. Eu acho um absurdo essa possibilidade, embora os bancos tenham tido respaldo. E na prática, sendo bem sincero, eu não consigo ver o juiz, assim, aqui em Campo Grande, por exemplo, eles não afastam. Mantém a lógica do segredo de justiça. Mantenha. Infelizmente. Mas também não se tem questionamentos contundentes. Eu nunca peguei um caso assim, de verificar na prática que tem algum questionamento contundente, uma construção argumentativa, e aí cabe ao advogado ser o artífice dessa construção. Nós precisamos construir essa argumentação melhor. Né? Porque a lógica do processo civil brasileiro é ser um processo público. A exceção é isso. E se a exceção é isso, as regras de interpretação do direito falam que a exceção deve ser interpretada de modo restritivo. Então, nesse sentido, a gente precisa construir argumentações fortes para gerar aí jurisprudência favorável. E não simplesmente deixar, né, acontecer. Óbvio que a gente sabe que tem um risco para outra parte, né, da instituição financeira, eles vão ponderar. Mas ele vai ocultar o veículo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O processo é público, né? Faz parte do jogo. A instituição financeira que use todos os meios que ela tem para identificar a localização do veículo. Mas não, né, se paute numa lógica que é contrária a todo o sistema público de processo civil brasileiro.
Eu não concordo com esse raciocínio, porque senão a gente abre aso a decretar segredo de justiça e tudo contra a tutela de urgência. Tudo é. Exatamente. Doutor, deixa eu cotejar uma pergunta aqui. A súmula 596 do STF fala que as disposições do decreto 22626, a lei da usura, não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E a súmula 121 do STF. A 596, no entendimento do senhor, a 596 cancelou a 121? Deixa eu lembrar a redação do 121. Porque 121 é verdade a capitalização de juros, capitalização de juros. Ainda expressamente convencional. Sim. Não, na verdade é uma interpretação sistemática que nós temos que fazer aí das duas súmulas, né? Uma coisa não invalida a outra. Não, e o coração batendo mais forte aqui. Falei, meu Deus, ele vai falar que uma superou. Não. Interpretação sistemática, né, do sistema de enunciados sumulares do STF, e assim como tem que acontecer com o STJ. Tá? Eu acho que nesse caso aí não tem superação coisíssima nenhuma. Eu até falei um pouquinho sobre essa questão da não aplicação, né, da lei de usura, porque tem gente entendendo, e até comentei, acho que num vídeo, essa foi uma pergunta, da lógica do decreto aplicado às instituições não financeiras, né? Que é um outro contexto, a interpretação a contrário senso que a gente tem que fazer da súmula. Mas uma coisa não invalida a outra, de modo muito claro, isso eu não tenho nem dúvida disso. Tá? Lá, a doutora Rebeca que está firme. A súmula 596, ela tem como referência legislativa o artigo 1º da lei da usura, não o artigo 4º, que proíbe a capitalização de juros. Tem muito advogado fazendo errado aí, doutor. Tem muito advogado fazendo errado. Por quê? Porque quando a súmula 596, ela falou para mim lá, assim, ó, que as disposições do decreto 22626 não se aplicam às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ela estava falando sobre a limitação de juros do artigo 1º. Que o artigo 1º do 22626 fala que ninguém, que é verdade, será punido nos termos dessa legislação, cobrar juros acima do dobro da taxa legal. Aí, o advogado que não está tão ligado na história, que fez direito do consumidor só, não fez direito bancário, não deu essa olhada aí, né? Não leu a súmula direitinho, aí fala, não, olha só, a lei da usura não vai se aplicar às instituições financeiras. Não, o artigo 1º não vai se aplicar. Por quê? Porque a limitação, não existe limite de taxa de juros no Brasil. Agora, o artigo 4º está em vigor, tá? Pode sim ser. E aí, o artigo 4 vai bater na 121, que a 121 tem como referência legislativa o artigo 4º do decreto 22626. Entendeu? E até esse ponto, não sei se você separou ele, para falar sobre capitalização, é um outro ponto de polêmica no direito bancário, fortíssimo aí, né? Não, mas a gente vai marcar outra. A gente vai marcar uma lá no YouTube, para falar sobre isso, falar sobre capitalização. Hoje eu quero entrar... tem uma para falar sobre capitalização. Eu vou ter que... pagar suas horas aqui pela quantidade de demanda que vai surgir. Mas olha, capitalização sobre as teses da inconstitucionalidade, doutor. Artigo 192, ele exige algumas coisas lá para o direito bancário. O artigo 192 da Constituição, ele não mudou a necessidade de equilíbrio. Até essa foi uma pergunta que fizeram lá no meu Instagram sobre isso. Fale sobre a tese da inconstitucionalidade, né, da capitalização de juros no país. Né? Só para dar um spoiler, assim, sabe, disso para eles, para a gente discutir, não vão nem bem falar isso. O STF já tratou da inconstitucionalidade, mas não materialmente falando, tá? Então a gente tem que ter muito claro isso. Só formalmente falando, ele tratou da parte que relata, né, se aquela medida provisória que foi editada, ela cumpriu os requisitos constitucionais para isso. Então, nós não estamos discutindo da questão de fundo da capitalização, tá? Só para deixar esse spoiler para ele. Não, e o banco é tão descarado, doutor, que esses dias eu peguei uma contestação aqui e o banco falando assim, não, a inconstitucionalidade já foi decidida pelo STF. Aí eu falei, rapaz, você acha que engana quem? Você acha que bate o pé e eu vou sair correndo? Não, aqui não, banco, aqui não, obrigado. Então, e eles vão alegar isso. Aí, doutor, o que eu fico preocupado, assim, de certo modo, o perito que não entende esse negócio, essa briga, né? Porque
Uai, o STF decidiu se era formalmente constitucional, se seguiu o procedimento lá, que o artigo 62, que eu acho que não, mas o STF falou que sim, que tinha necessidade. Eu também não acho que tem urgência, não, mas beleza. Relevância e urgência, né? É Toda, relevância e total. urgência, total, né? A gente ia morrer se não tivesse o artigo 5º na 1963, que foi reeditada 16 vezes, sem ter o artigo 5º. Então, eu vou lá, eu solto uma medida provisória, 16 vezes eu repito essa medida provisória, sem ter o artigo 5º permitindo a capitalização. Aí, a Câmara, eu tenho que lembrar que eu estou falando do ano 2000, né? Aquela celeuma toda, aquela briga toda. Aí, o Congresso fala o seguinte, nós não vamos analisar a medida provisória. Não vai analisar nada. Tudo já está aprovado. Aí vai lá e enfia no negócio. Aí depois vem a 2170 ainda e enfia lá na 2170. E a gente tem que aceitar ainda, né? Pois é, mas no dia que a gente falar sobre capitalização, aí, ó, se eu pego 192, eu posso arguir em constitucionalidade da 9514 e da 10.931. Por quê? Porque elas falam sobre direito bancário e não cumprem os requisitos do 192. Mas isso vai ser outra conversa. É uma aula toda, né? É uma aula toda, na toda. verdade. Né? Porque você tem que fazer toda a construção. Lá no MBA em Direito Bancário, você tem que fazer a construção toda da constitucionalidade. O que é, o que precisa ter, o que não precisa ter, para que você consiga mostrar se tem constitucionalidade ou se não tem inconstitucionalidade na coisa. Doutor, aproveitando se a gente está falando de abusividade, aqueles 30%, dos 12%, dos 30%, não vou aparecer aqui, os 30% que não é 30%, que é 12%. Não, vamos lá. Aquela questão do limite de 30%, que é muito burlado, principalmente pela Crefisa ali, pela Agibank, porque ela vai e não coloca consignado. Como que o advogado, na hora que ele percebeu essa história aí, que os descontos estão lá em 70%, 80% da renda do cara, como que faz esse negócio? Nossa, excelente pergunta e atualíssima, né, Edilson, na verdade. E eu lamento muito aqui o veto feito pelo presidente da República na lei de superendividamento, porque lá a gente colocava, né, estava expresso num dispositivo vetado, que a gente teria o limite de consignações de modo expresso ali, né? Então, ficaria muito mais fácil você construir mais argumentações. Na primeira versão que foi tramitada no PL de superendividamento, a ideia era que aquele limite se aplicasse a qualquer modalidade de empréstimo. E aí, lá no Congresso, a gente sabe que tem o lobby, né? Tudo funciona de forma muito difícil. Mudou-se a redação e aí ficou-se que, na verdade, seria só consignado. E quando bateu na presidência, derrubou isso aí. Então, na verdade, ficou livre, né, a questão do limite de consignações, vamos assim dizer, hoje, para cada ente federado estipular o seu limite. O exemplo, por exemplo, na União, os militares têm um teto, os servidores do Executivo têm outra. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a legislação estadual disso, e eu vou entrar na parte do crédito em conta, tá? Só essa contextualização. Em Mato Grosso do Sul, nós podemos ter hoje 40% de empréstimo consignado, 10% de cartão de crédito consignado e 20% de adiantamento salarial, previsto em lei. A gente argumenta que isso aí é inconstitucional. A gente 60%? 70%. 70%, porque é 40% de consignado, 10% de cartão e 20% de adiantamento salarial. 20% de adiantamento. Oh. 20%. E o cara não consegue E os militares da União é assim. Os militares da União é a mesma coisa. E o STJ está falando, olha, está legislado. Essa questão de constitucionalidade é com o STF, mas aqui para a gente não tem abusividade, porque está positivada essa possibilidade. Está dentro da esfera da autonomia dos estados. Então, assim, isso é um problema. Quando a gente conjuga soma de consignado com crédito não consignado, seja ele débito em conta ou qualquer outra natureza, a gente tem maior dificuldade ainda. Eu entendo que a gente tem que continuar batendo, defendendo que não pode ultrapassar esse limite, tá? Do 30% de empréstimos e a margem consignada do cartão tem o seu limite próprio, né? O seu 5% ali. A gente tem que bater isso. E isso estendendo também para o crédito não consignado, porque é questão de dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. Porque é a forma que os bancos encontram de superendividar as pessoas. Com o PL de superendividamento, apesar dos vetos, se a gente pegar as diretrizes maiores do projeto de lei, que é a prevenção ao superendividamento, crédito responsável, a instituição financeira,
a gente começa a ter um novo argumento que a gente não tinha formalmente falando, que é o crédito responsável, embora com construções indiretas se argumentava isso na questão, hoje a gente tem positivado o crédito responsável, né? Então, você pode começar a construir falando o seguinte, olha, a instituição financeira, você pode fornecer crédito, então eu estou ali no seu espaço de fornecimento, a sua liberdade econômica está permitida, mas você tem que ter responsabilidade, analisar a situação financeira desse consumidor e, nesse contexto, você só conceder o crédito quando não afetar o mínimo existencial dele. Mas isso vai ser um trabalho, Dilson, hercúleo nosso, de advogados e advogadas, defensores e defensoras, para que essa tese sagre vencedora nos tribunais. Porque, infelizmente, hoje, por exemplo, no STJ, ele não acolhe que aquele limite de 30% abrange créditos não consignados. A gente tem perdido no STJ essa temática. Então, a gente precisa ter um processo de, né, renovação argumentativa com o PL de superendividamento. O objetivo do PL não é prevenir isso, e se previne como? Tendo crédito responsável, limitando esse fornecimento de crédito a pessoas que já estão no início de endividamento. Né? Então, acho que a gente tem boas argumentações, fortes argumentações, para esse sentido. Agora, mas vai ser um trabalho pesado. Eu fiz uma mentoria sobre a lei de endividamento lá no nosso MBA. A primeira mentoria que a gente teve foi sobre isso. E, dentre as conversas lá, um ponto que para mim é importante, porque eu conheço pessoas que vivem de empréstimo consignado ou de empréstimo não consignado. Ele está dentro de um, sai de outro, está dentro de um, sai de outro, e é sempre assim. Essa lei pode, de certo modo, atrapalhar a vida dele, porque aquilo ali já é complemento de renda. Aquilo já é complemento de renda. E aí, né, como que a gente, né, fica nesse meio do caminho? Aplicar ferro e fogo, a gente sabe que o banco vive de emprestar dinheiro. Ele não vai parar de fazer errado e nem vai parar de emprestar fora da legislação. Do mesmo jeito que tem uma Crefisa que cobra 22%, 24%, 25%, sabendo que não pode fazer isso, os caras vão continuar fazendo além do que deve. Agora, não dá também para crucificar totalmente o banco que está fazendo isso, porque às vezes eu conheço gente que vive assim, de um para outro, entendeu? Do consignado para não consignado, é complemento de renda já. A gente tem muito isso, na verdade, né? Várias pessoas que, para ter o sustento diário ali, pagar as contas mês, água, luz, surgiu a margem lá de seja de R$100, ela vai lá e renova o empréstimo. Então, ela vai fazendo aquela bola de neve. Eu já peguei situações de superendividamento de a pessoa ter feito 40 e tantos empréstimos, assim, de renovações sucessivas, em curtíssimo espaço de tempo. Aí, o que a gente pode fazer? Porque essa pessoa precisa se readequar financeiramente. E aí, eu acho que tem um outro nicho para a área de economia, para a área de contabilidade, trabalhar com essa lógica. E o superendividamento, para mim, é uma janela gigantesca para o perito, né, para quem está nessa área. E eu falo assim, você pode ir para a parte de educação financeira também, que o defensor, o advogado, ele não tem expertise total nisso. Ele não tem noção. E o segundo ponto, se eu vou buscar a tutela daquela pessoa que vive de empréstimo, ela precisa, nesse contexto, provavelmente entrar num tratamento de superendividamento. E aí entra o papel do perito, porque o plano de pagamento, seja extrajudicial ou seja judicial, não é algo simplório. Isso é algo que vai ser amadurecido, vai ser discutido, mas isso tem um papel, eu, Homero, defendo que esse plano tem que ser coparticipado por um técnico da área. Não Sim. pode ser só o advogado ou o defensor, né, nesse sentido. Porque o que acontece? Eu vou modular a vida da pessoa por 5 anos, eu vou montar um plano para pagamento de 5 anos. Eu tenho que estudar a fundo aquilo, eu não tenho gabarito, eu não tenho know-how para isso. E uma pessoa que atua na perícia financeira e bancária vai ter esse know-how muito maior do que eu para fazer isso. Então, tem uma conjugação de trabalhos aí para fazer nesse sentido. Eu acho muito grande aí. Então, doutor, deu uma travadinha. Voltou agora. Voltou. Uhum. Voltou. Voltou. Perfeito. Tá. Agora, a pergunta do plano era a próxima. Porque quando você estuda a legislação... Tá ouvindo bem, doutor? Voltou mesmo? Tô ouvindo. Tá.
quando a gente faz o estudo, quando a gente lê a legislação, ela fala que vai se definir o mínimo existencial, né, para garantir a dignidade da pessoa humana, e aquelas dívidas que não sejam de garantia real, vai poder entrar no plano do superendividamento. Tirar ela da garantia real ali, né? Porque ela vai poder ser. Também não. Enfim. Aí você pega home equity, tá fora. Aí você pega financiamento de veículo, tá fora. Aí você pega financiamento de casa, tá fora. Aí você pega. Tá. Dívida tributária, né? Dívida tributária tá fora. Então, entrou só cartão de crédito e o crédito consignado. Ou eu estou errado? Praticamente ficou os créditos ao consumidor em sentido estrito mesmo, né? Empréstimo consignado, não consignado, que é aquele débito em conta normalmente, e dívidas em geral do mercado, o carnezinho, né? Vamos assim dizer, né? Eu vou ali na Magazine e tal, e compro e faço um carnezinho ali para isso, né? Então, teve uma limitação. Eu entendo que deveria ser ampliado, porque o superendividamento, ele não para só na relação de consumo propriamente dita. Ele vai além disso, né? E quem disse que, por exemplo, no financiamento habitacional, eu não posso, né, discutir relação de consumo. Eu sei que existe normativa própria, a gente não pode confundir, e tem muita confusão prática disso, né, na hora de estudar e aplicar revisão de financiamento imobiliário, mas tem aplicação do CDC. Nós temos que ter o diálogo das fontes nas normativas, né? Isso é muito importante, ter claro o advogado, a advogada, para isso. Mas eu acho que a gente poderia avançar. O CDC é um microsistema jurídico, né, doutor? Ele acaba entrando em tudo. Se tem relação de consumo, entra tudo. E às vezes a gente também eu vejo algumas pessoas tentando separar, e aí eu falo, tá, mas o CDC é o CDC, ele é diferente. Ele não rege só aquela situação, entendeu? Ele acaba tendo uma aplicação mais ampla. Para a gente ir para o final da nossa conversa aqui, porque se deixar, eu estou percebendo que a gente fica 2 dias aqui conversando, né? Só faltou o pão de queijo. Só faltou o pão de queijo lá do juizado especial, que ele fez hoje foi bolo, café, entendeu? Mas bolo e café, sacanagem, hein? Hoje era bolo e café. Doutor, me fala o seguinte, dentre os pontos aqui, essa questão o senhor falou en passant sobre LGPD, me fala aí das implicações para o advogado da LGPD e nessa questão de, inclusive, o advogado atuando, né, para pegar o banco lá que descumpriu a LGPD. Porque também é uma abusividade. Nossa, na verdade, isso é quase uma aula. É quase uma aula, né? Porque vamos pensar numa situação, né, de coleta de dados. Vou tentar pinçar alguns pontos para a gente tentar objetivar as informações. Coleta de dados. A coleta de dados, né, ela constitui uma das lógicas de tratamento de dados. Então, eu fui lá no início de relacionamento bancário, forneci os dados e não tenho o termo de consentimento ali daquele consumidor com compartilhamento de dados, tá? Daquelas informações. Não estou falando que a instituição financeira não possa coletar dados, pelo contrário, ela pode coletar dados. Só que ela tem que encaixar aquela coleta de dados dentro de uma das bases legais da LGPD, que é no artigo 7º. Então, nós temos várias bases legais, elas não são cumulativas. Então, você, advogado, vai ter que verificar, por exemplo, o compartilhamento. E isso acontece muito, por exemplo, quem é servidor público. O crédito consignado hoje virou uma praga, né? Virou uma praga. Toda hora a pessoa está recebendo ligação para receber a oferta de crédito consignado. De onde veio essa ligação? Qual foi a origem desses dados? Eu não tenho relacionamento com a instituição financeira. Houve vazamento da minha fonte pagadora, né? Até tem uma ação civil pública do IDC de Minas Gerais contra o INSS agora justamente sobre isso. Então, assim, eu tenho que mapear. Não é fácil você questionar, mas você tem que falar, olha, instituição financeira, você entrou em contato comigo. Me faça o relatório detalhado da origem e o consumidor e também a LGPD dá respaldo para você solicitar à instituição financeira que ela forneça um relatório simplificado ou detalhado das origens das informações e qual é a destinação que ela está dando. Então, eu sou correntista, por exemplo, do Banco do Brasil. Eu quero
solicitar aquela instituição financeira um dossiê, vamos assim deixar mais claro, um dossiê daquilo que foi feito com meus dados. E a partir daquilo ali depois, eu posso ingressar com ações se houve compartilhamento indevido, sem os devidos consentimentos, tá? Eu posso fazer isso. Eu posso buscar, inclusive, a inutilização daqueles dados, dependendo do contexto. Eu tenho uma série, na verdade, de atuações contra instituições financeiras, nesse sentido. Até mesmo naquela situação de encaminhamento para o chamado, né, o scoring. Aquele contexto do scoring tem implicações fortíssimas e relacionadas com a conjugação, e a gente tem que ter um diálogo de fontes, lei do cadastro positivo, Código de Defesa do Consumidor e LGPD. Né? Nós vamos fazer um tripé aqui de fontes normativas para se discutir isso. Aquelas situações que a gente tem do lista, que eles chamam, né, invisível da instituição financeira, não vou te fornecer crédito porque não sei. Né? Você chega lá no banco, eu quero fazer. Normalmente isso acontece quando a pessoa litigou contra o banco. Isso é muito normal, né? Eu entrei com outra ação contra o banco e eu quero ali fazer um relacionamento bancário com aquela instituição financeira. Eles até fazem, mas tudo muito limitado, empréstimo baixo, taxa diferenciada. Então, você, para ter o desmascaramento daquela instituição financeira, você pode buscar essas informações de tratamento de dados, principalmente aquele consumidor que negou o relacionamento bancário. Né? Solicitar informações de tratamento. É muito comum isso. Eu tive um caso até de um colega, só para te contextualizar, ele era correntista do Banco X, ele passou no concurso comigo, só para você ter... E aí, quando ele era de outro concurso, ele transferiu a conta para outro banco, porque ele judicializou contra esse Banco X. Quando ele veio para cá, a defensoria pagava pelo Banco X. Então, ele queria voltar a conta dele para o Banco X. Chegou e falou, olha, aqui você não pode ter relacionamento. Por quê? Não, porque a gente não vai ter relacionamento com você. Pô, ponto final. E aí, só que a gente não tinha LGPD na época, né? Ficava naquele cadastro invisível dos bancos lá, né? De restrição, que não vai para o SPC, não vai para o Serasa e nem vai para o scoring, né? Da pessoa. E para lugar nenhum, só dentro daquele banco. Só dentro daquele banco. Mas você pode solicitar a sua cadeia de dados. O pessoal fala da lista negra. O pessoal fala da lista negra. Não tem lista negra entre os bancos. Mas fica o registro lá da litigância. Não tem negócio. Ela faz o seu dossiê interno, pode perceber. Então, se ela faz a coleta desses dados todos, você tem o direito de saber todo o passo a passo dos dados, né? Rastrear os seus dados, isso é muito importante. E se ela não te fornece isso, você pode buscar judicialmente e, mais que isso, buscar o sancionamento a partir de agosto, né, que aí entra em vigor as sanções mesmo, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, é um outro universo gigantesco de atuação que tem reflexo também no direito bancário, muito grande. A parte contratual também é interessante ali, ela vai robustecer cada vez mais o seu direito ao acesso a informações. É muito bom. Eu acho que o advogado tem que investir no estudo nessa parte legislativa, não dá para fugir dela. Doutor Homero, quando que vai ser a aula sobre a capitalização lá no Instagram? Vamos marcar. Eu acho que essa seria interessante. E não só isso, sabe, disso. Também a gente tem que falar, tem muita gente ainda na prática confundindo, né, a discussão judicial de comissão de permanência e juros remuneratórios da mora. Não estou falando que eles são diferentes, mas o tratamento normativo tem diferença. Tem corte temporal na história, né? A forma de você trabalhar isso na sua petição tem diferença. Opa, então é um outro ponto. A gente tem que discutir isso. Por quê? Porque, doutor, até hoje, eu pego aí alguns processos de colegas que entraram assim, depois que o Banco Central já falou que não pode. Porque, assim, desde 86 é permitida a comissão de permanência, desde quase 120. Só que chega em 2017, ela sai fora. E aí tem colega que ele pegou a petição do professor, sei lá, não sei quanto que o cara fez a petição, e aí ele vai lá e pede a mesma comissão de permanência, sendo que não tem a tal da comissão de permanência, e aí, né, vai criando um monte de pedidos para sucumbência. Doutor Homero, pessoal, quem não estiver seguindo o doutor Homero ainda, segue ele no Instagram, @civelnapratica.homero.m, Homero Medeiros, né? Segue ele lá, e a gente vai combinar de fazer uma no YouTube. Por quê?
Porque no YouTube a gente tem, ela fica lá ad eterno, né? Ela fica gravada. Essa daqui a gente sabe que é só para quem reservou a agenda para poder aprender. Sober, eu quero te agradecer de coração mesmo. Gente, só para avisar, estou tentando trazer ele para o MBA, tá? Pode ficar tranquilo, estou tentando. Não, a gente vai E discutir isso. aí Não, a gente vai. Pode falar. Perdi. Na verdade, eu tenho que agradecer, o que eu achei legal da nossa live, eu acho fantástico, né? Foi tudo muito espontâneo no contexto geral e não tem nada preparado, né, disso. É sem roteiro. É sem roteiro. Quem está achando que a gente está com um script aqui, eu peguei alguns tópicos ali, pensei, mas eu e eles não discutimos. Olha, vai falar disso, disso, daquilo. Isso é bacana, porque testa e demonstra que, sim, você é uma pessoa extremamente capacitada, a gente debateu sobre vários pontos aqui, e não é porque a gente atua no direito bancário que a gente sabe tudo também, né? Eu não me considero o melhor de todos, jamais, longe disso, né? Eu não sou dono da verdade. Eu busco cada vez mais. Aquilo que eu não sei, eu vou ter humildade de falar, não sei, e vou estudar e trazer a resposta, mas também não vou falar que não sei e vou ficar calado. Eu vou trazer a resposta com precisão, né? Sem fazer uma firula, por exemplo. Essa questão de falar de vender curso e falar, e fazer MBA, é bem interessante. Esses dias eu vi um anúncio falando lá, no storyzinho, falando de capitalização de juros é vedado no Brasil. Não se aplica. Nossa. Meu Deus do céu. Como é que se faz, né? Como é que se propõe a fazer isso? Né? O mínimo que a pessoa tem que fazer é estudar, porque se ela eu quero partir da presunção que isso foi uma ignorância, ela não conheça o entendimento que predomina hoje. Né? Porque se partir do pressuposto, né, que ela conhece e está falando isso, ela está praticando estelionato jurídico. Né? É um negócio muito complexo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Lógico, a questão da capitalização que você falou, discutir a inconstitucionalidade, é uma coisa. Nós vamos construir uma argumentação que não é uma fórmula mágica que está dando 100% de resultado e que está pacificado. Não é isso. Muito claro. Na verdade, né? é o contrário, né? Na verdade, é o contrário, né? Só para avisar quem está assistindo, a gente bate onde? Onde tem taxa média acima do que deveria ser, onde que dá. Aí, quando o cliente não tem nada para buscar, sabe quando você está no vazio total? E você fala, vou buscar a inconstitucionalidade da 10.931. Por quê? Porque não é todo processo que você vai bater em inconstitucionalidade. Então, o advogado também tem que ter essa noçãozinha, né? Porque nem toda hora a gente vai bater. Lá na comunidade eu tenho uma aula que eu estou ensinando a tirar a capitalização, tem aula que fala, não dá para, não vamos discutir isso aqui. Não é toda hora que você vai aplicar a mesma coisa. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é válida, a gente soltar, foi o Dr. Luiz Cláudio, ele colocou o seguinte, deixa eu ver se aparece aqui na tela. Olha lá, ó. Gostaria que o doutor respondesse a diferença nos processos quando o banco é uma cooperativa de crédito. Eu queria que o senhor, essa última aí, para a gente... Excelente pergunta. Inclusive, nesse caso de cooperativa de crédito, a gente tem muito aqui. As cooperativas de crédito gostam muito de aplicar como fator ali no lugar da mora a CDI. Né? A CDI não, o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Isso aqui a gente tem ganhado bastante demanda nesse sentido, falando da abusividade da aplicação do CDI, que não poderia. Na prática, o que a gente tem adotado com relação à cooperativa de crédito? Elas estão subordinadas, sim, ao sistema do Conselho Monetário do Banco Central do Brasil, e aí o raciocínio jurídico a ser aplicado nas regionais é o mesmo. Tá? A gente aplica no mesmo, a não ser numa situação de uma cooperativa estritamente fechada. Aí é um outro contexto. Tá? Porque aí, na verdade, ela não está negociando no mercado aberto como uma instituição financeira. Mas as cooperativas geral, que qualquer pessoa pode chegar ali e se associar, não é uma cooperativa fechada para uma categoria específica, tem que estar vinculado, né? Ela não se assemelha a uma instituição financeira típica, propriamente dita. Vou dar um exemplo aqui. Goiânia, faz muito tempo que eu estou fora de Goiânia, assim, eu não sei se aí chama-se crédito, Cicobi, como é que é, né? Essas crédito, Cicobi, essas aí são equiparadas à instituição financeira, que eu posso me associar. Mas eu tenho cooperativas que estão fechadas a determinadas categorias. Então, aí a jurisprudência tem encaminhado, falando, olha, eles não têm o mesmo regime que a instituição financeira, elas não estão concorrendo no mercado nos mesmos moldes. Mas, ainda assim, nós temos julgados que aplicam os mesmos entendimentos repetitivos. Tá? Mas eu não lembro, até ser sincero, eu não sei se o STJ tem alguma pacificação em repetitiva, eu não lembro de ter isso.
Tá? Não lembro, não me recordo mesmo. Em repetitivo? De fazer a exclusão repetitiva, eu acho que não tem, tá? Repetitivo tem, isso. não. Tem julgados avulsos, né? Precedentes. Tem muitos. Precedentes, mas repetitivo, se eu não me engano, não tem nenhum. Posso estar falhando, porque repetitivo sai todo dia, né? Mas precedentes a gente tem, que aplicam ao mesmo raciocínio de uma instituição financeira, porque ela passou no latuta do Banco Central. Tá? Mas eles vêm com o maior descaramento do mundo falando que não se aplica. Não se aplica CDC, porque a relação entre cooperados. Tem umas coisas que a gente lê nas contestações assim, que você fala, não é possível que esse cara está escrevendo. Está fazendo a Mas defesa isso me preocupa, técnica, sabia, Gilson? Isso que você colocou me preocupa muito, porque eu ia fazendo um paralelismo com a operadores de plano de saúde de autogestão que tem. E o STJ acabou consolidando que as operadoras de plano de saúde de autogestão não se aplicam o CDC. Só que é diferente o contexto. Eu espero que não se caminhe para isso. Porque as cooperativas de crédito, por mais que elas são associadas, mas ela está aberta para qualquer pessoa associar. Ela tem o mesmo trato ali das instituições financeiras. Elas não estão fechadas. O plano de autogestão de saúde, ele está... Eita, agora Se o Homero quiser ingressar no plano de saúde do IPASGO, né, de Goiás, aí eu não entro. É diferente. Entendeu? Agora, aquilo que está aberto no mercado, eu estou concorrendo com as demais instituições financeiras, não vejo por que afastar a aplicação do CDC. Pelo contrário, elas oferecem produtos e serviços como uma instituição financeira comum. Doutor, Perfeito. mas esse risco que o senhor está apresentando aí, como que a gente mitiga esse risco sem qualificar os advogados? Não tem como, a petição tem que ser qualificada. A gente tem que fazer uma réplica muito bem feita, rebatendo ponto a ponto, e aí a réplica, a gente acha uma petição simples, não é tão só ali fazer, reiterar a inicial. Não é reiterar a inicial, não. A gente tem que ter muito cuidado, né, de fazer impugnação, principalmente quando eu tenho essas teses que visam desconstruir por completo. Porque quando a defesa de mérito direta, propriamente dita, então, por exemplo, eu falei que o juro é abusivo. A instituição financeira fala, não é abusivo. Até aí nós temos uma situação de defesa de mérito direto. Agora, quando eu venho, e quando o CPC fala fatos, né, ali, e fundamentos modificativos, impeditivos, instintivos do direito do autor, a argumentação jurídica também está inserida no seu papel ali. Então, se eu falei, eu trago uma inicial, que tem construção forte de aplicação do CDC. O banco vem e traz uma argumentação nova. Eu sou uma entidade fechada, tem caráter associativo, ela está trazendo um contexto novo. Você teria que argumentar isso na réplica. Tá? É importante bater nisso. Não deixe a sua oportunidade passar. Bata muito certo nisso. Lógico, você não tem que fazer um tratado na réplica, né? Não precisa também fazer um tratado, mas fundamentado adequadamente. Mas por que não pode fazer o tratado? Por que não pode fazer o tratado? Eu quero fazer o tratado. Se eu te responder, que não vão ler. Não vão ler. Mas a réplica ela não é tão lida, né? Mas, doutor, o que acontece para quem advoga contra os bancos? Eles têm muitas demandas, então deixam muita ponta solta. Às vezes eu pego o processo aqui, aí você vem lá, faz todos os pedidos, aí ele vem lá discutindo coisas que sequer foram ventiladas na inicial, esquece de discutir outras coisas. Aí o cara estava lá pedindo, eu estava solicitando, o cara vem com 12%, que 12% não se aplica, que capitalização de juros. Eu falo, isso é maravilhoso, porque ele gasta um pedação da contestação dele, ocupando a cabeça do juiz com esse negócio, aí eu venho lá e falo, tal ponto foi precluso, né? Porque não foi impugnado, tal ponto é precluso. E às vezes os advogados esquecem desse ponto, de ir lá e marcar o que foi precluso. Olha, isso a pessoa não falou, isso precluiu. Sim, e Gilson, até uma questão bem interessante dessa parte de réplica. A réplica é uma peça sempre muito importante, mas tem uma outra peça que é muito ignorada na prática, sabe, Gilson? A réplica já vai ter a representação da sua especificação de provas. Embora o CPC não trate formalmente, falando, existe uma fase de especificação de provas, o advogado, por exemplo, na área bancária, e você tocou num ponto assim fundamental, era para a gente encerrar a live, mas vamos avançar mais um pouquinho. As contestações são peças soltas. A grande maioria tem esses problemas. Ali, na hora que você vai fazer a especificação de provas, e eu faço até uma aula completa sobre isso, o pessoal fala, nossa, mas você fez uma aula de 1h30 para falar sobre especificação de provas e outra aula de 1h30 para falar de saneamento do processo.
Porque, para mim, essa fase é fantástica. Ali eu não posso esperar o juiz falar para mim o que é controvertido, o que é controvertido. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que mastigar para o juiz. Se eu mastigo e ele gostou do que eu falei, ele vai repetir o que eu falo. Se eu estruturo bem, então, o que é a minha fase de especificação de prova? Eu vou pegar o CPC, naquele roteiro que ele dá para o juiz, e fazer na minha petição. Então, eu vou falar se teve revelia, eu vou falar, e pode acontecer uma preclusão, mesmo apresentado, tem revelia, ele apresentou contestação fora do prazo. Eu vou falar de revelia, eu vou falar ali quais são os pontos incontroversos e que não depende mais de prova, e quais são os controversos e quais são as provas que precisam ser trabalhadas, qual o ônus de cada um. Isso é importantíssimo, por exemplo, nessa situação que o doutor colocou. Ó, eu falei que a taxa de juros é a taxa média de mercado, e o banco veio ali e falou da taxa de 1% ao mês. Tornou-se a questão incontroversa. Ele não bateu naquela questão falando que não se aplica a taxa média de mercado. Então, eu vou colocar outro ponto ali. Tem várias situações. A questão vamos pegar outro exemplo aqui, de comissão de permanência, a gente trabalhar com isso, né? A gente argumentou juros remuneratórios da mora inicial. E aí ele veio e falou de comissão de permanência ali. Outra discussão que ele falou que não tem nada a ver com o contexto do processo. Então, isso aí vai se somando para abreviar até o julgamento do seu processo. Dependendo da situação, você pode conseguir ali um julgamento conforme o estado do processo. Então, isso é muito importante, o advogado, ter essa cautela. E ali você trabalhar com as suas partes probatórias, renovar a lógica da inversão do ônus da prova, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Se for o caso, até pedir na exibição de documentos ali naquela petição, dependendo do contexto, se for um caso que você não conseguiu, a gente exibir documentos ali naquela fase de especificação de provas. E eu posso fazer ainda ali naquele momento, contra a parte contrária. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa fase. É uma fase muito importante para o advogado. Tá. Então vamos lá. Teve a petição inicial, contestação, a réplica. Geralmente, automaticamente, quando você apresentou a réplica, você já recebe a intimação para a especificação de provas. Então, eu vou considerar aquilo ali uma fase, e depois no saneamento, porque no saneamento, eu acho o saneamento uma fase importante. Então, eu tenho um trabalho grande na petição de especificação de provas, e depois eu ainda vou lá botar lá no saneamento para a coisa ficar amarradinha, é isso? Inclusive, pedir audiência ou não convém? Então, a audiência de saneamento conjunto só se fosse um caso muito complexo do ponto de vista fático. Sei lá, numa ação de divisão ou de ação de demarcação, talvez seria relevante. Uma ação bancária, né, o saneamento compartilhado, eu não recomendo, não vejo necessidade. A não ser se fosse no sentido de formar negócios jurídicos processuais, que é um outro ponto de discussão. Mas é difícil formar um negócio jurídico processual com instituição financeira, não é simples. Eu faria a especificação de provas, e assim que a gente trabalha, faz a especificação de provas, e aí cada parte vai fazer a sua, e o juiz vai sanear. Por que eu falo que é importante a fase de especificação de provas, Edilson? Porque ela é o meu espelho do meu comportamento quando o juiz proferir a decisão saneadora. Ela vai ser meu gabarito para eu comparar, especificação de provas minha, decisão saneadora. O que o juiz fez de diferente ali que está ruim para mim? E aí você tem a possibilidade de pedir ajuste, ou você pode agravar daquela decisão, por exemplo, se o juiz não deu a sua inversão do ônus da prova, ou se ele negou a inversão do ônus da prova, você tem ali já o seu espelho, é como se fosse o seu gabarito, facilita o seu trabalho lá na frente. E o juiz gosta da coisa facilitada. E aquela petição que eu errei na sua enquete que o doutor colocou lá no seu Instagram, é sobre qual recurso apresentado à decisão de saneamento. Que eu errei, falei que era agravo de instrumento, você falou assim, não é petição. Conta um pouquinho dela aí pra gente encerrar esse negócio da Luiz. Essa é fantástica. Essa é fantástica. Por que eu falei, na minha aula de saneamento, a gente fala sobre essa petição de ajuste. Eu até considero que assim, o agravo pode ser apresentado, mas nós temos uma oportunidade, sem agravar, de resolver o problema de uma decisão saneadora. O novo CPC, como se fosse um embargos de declaração, estou fazendo uma analogia aqui a grosso modo, ele traz a petição de ajuste ou esclarecimento. São duas possibilidades diferentes. Quando eu tenho a petição para esclarecer, eu vou fazer a analogia completa com os embargos de declaração, todas aquelas hipóteses lá do 2022. Agora, quando eu vou fazer a petição de ajuste, eu vou querer rediscutir a decisão. Eu falo, juiz, olha, a inversão dos prova tinha que ser aplicada aqui, você não aplicou.
juiz, essa conclusão de controvérsia ou incontrovérsia fática está errada, porque isso e aquilo caminha em outro sentido. Então, o juiz pode ajustar a sua decisão ali. E embora o CPC não tenha, e essa é uma discussão acadêmica gigantesca disso, o CPC não fala qual que é o caráter dessa petição, se ela tem caráter de recurso, se ela tem efeito interruptivo, não fala, não tem isso. Você pode pegar aí, rasgar o CPC de trás para frente, que não tem. Então, você tem que emprestar a natureza de embargo de declaração. Então, ela interrompe o seu prazo para fins de agravo do instrumento. Então, não está fechada a porta do seu agravo do instrumento ainda. E eu falo isso principalmente do ponto de vista do réu. Vamos pensar aí do lado do réu. Eu quero atrasar o processo. Eu vou agravar de plano? Não. Eu vou fazer petição de ajuste. Eu vou petição de esclarecimento. É estratégia jurídica. Né? Então, faço isso, depois eu agravo o instrumento ali, pronto, acabou. Sempre cuidado com o rol do 1015. Né? A gente toma cuidado com isso. Mais uma vez, conhecer jurisprudência do STJ, advogado que não conhece jurisprudência do STJ, está fadado ao insucesso. Né? Porque o 1015, ele tem um rol taxativo mitigado. E a mitigação dele tem margem subjetiva. Né? Ali, porque vai depender da urgência do caso. Então, você vai ter que trabalhar nesse contexto. Naquele caso que eu coloquei, que era o depoimento pessoal, não está no rol do 1015, mas tem precedente do STJ, que eu citei lá no nosso histórico, que fala que cabe agravo de instrumento também, viu, Edilson? Além do ajuste, cabe agravo de instrumento. Mas eu acho que muita gente escorregou. Aqui o Dr. Valdir Brasil está falando que também escorregou lá nessa pergunta. Então, eu acho que eu não estava totalmente errado na hora que eu falei do agravo de instrumento. Na verdade, é porque a gente pensa no agravo de instrumento como a primeira medida, né? Primeira medida, você já fala, se o juiz não deu, eu já vou agravar a decisão. Doutor Mero, muito obrigado. Doutor Mero, já saiu. Pessoal, eu termino a conversa com ele posteriormente. Eu quero agradecer você que está participando. Voltou. Então, vamos despedir corretamente aqui. Houve essa queda, mas é assim, né? Olha lá, a doutora Jéssica também. Está me derrubando de novo. Derrubando, eu acho, doutor Mero, que eles não gostam do senhor, não, viu? Eu acho que os bancos não gostam do senhor, não. Já semana passada a gente fez uma live para a doutora Carolina, de Minas Gerais. Não tivemos problema, eu acho que é você, banco, viu? Eu acho que e a gente estava falando de um tema bem polêmico, que era empréstimos indevidos, né? Que acontece só todo dia. Né? Todo dia. Eu assisti a live com a... Ela também, ela é do Procon, não é? Ela é do Procon. É do Procon de Minas, isso. Procon de Minas. Sensacional a live. Entra lá no perfil do Dr. Mero, vai assistir essa... Não, tá no perfil dela, né? Tá no perfil da doutora Carolina, não é isso? Tá no YouTube. Eu consegui subir ela pro meu YouTube. Conseguiu, jogou pro YouTube. Então, segue lá. Dr. Mero, só agradecer mesmo. Eu só tenho a agradecer, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos aqui. Eu tenho que agradecer também às pessoas que me seguem. Né? Vocês são combustível para a gente estar aqui fazendo esse evento, para estar fazendo as nossas aulas. Então, compartilhe o conteúdo. Eu acho que o conhecimento tem que ser disseminado. Comentem aí depois. Se ficarem alguma dúvida, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês lá. Podem bombardear aí. E eu fiz uma enquete lá, eu tinha parado de fazer algumas aulas ao vivo, porque o pessoal falou, eu prefiro gravada e tal. E aí eu fiz uma enquete. Não esqueçam de votar lá. A próxima aula, se vai ser ao vivo ou se vai ser gravada. A próxima aula que eu vou falar sobre adimplemento substancial aqui, lá no YouTube. Muito bom. Eu quero participar de prêmio substancial. Quando que aplica e quando não aplica, né? Porque, inclusive, tem muito juiz falando, não se aplica em financiamento, não se aplica naquilo e tal. O pessoal tem dúvida. Então, segue lá. Doutor Mero, vai sair curso? Perguntaram aqui no chat. Vai sim. A gente tem preparado esse curso há algum tempinho. A gente está incubando esse curso. Em breve a gente vai estar anunciando esse curso de Direito Bancário, focado na prática, não é um curso puramente teórico. Na verdade, a gente quer focar na advocacia bancária, né? Nas principais demandas. Mais uma vez, eu volto a frisar, sem promessas de mirabolante. A gente não está aqui para isso. A gente quer te ensinar a advogar no direito bancário, né? E ensinar a advogar no direito bancário dá dinheiro. Não é porque não vou falar que tem uma tese mirabolante que vai te fazer milionário. Não, o que vai fazer você milionário é aplicar o direito corretamente e ser um advogado criativo. E é isso que a gente vai te explicar no curso, todos esses detalhes, conhecer normativas na prática. Isso a gente quer te mastigar para você sair expert.
Olha só, eles derrubaram ele. Eles não estão com dó dele, não. Eles não estão com dó dele, não. Pessoal, o pessoal não gosta, não. Eu já tenho aqui, ó. Olha só, doutor Mero. Espera ele entrar aqui. Olha só, a gente já tem 3 aqui, doutor Homero, já tem 3 alunos aqui já na live, entendeu? Falaram 2 ali e eu sou o terceiro, pronto. Por curso. Tamo junto. Que isso. Mas se eu tiver um aluno, já estou feliz para a gente participar, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto da aula. Né? A gente então já tem. Aí firme. Não, então ótimo, já tem. Viu? Doutor Homero, eu quero te Muito agradecer obrigado, mesmo. E a gente se encontra, depois a gente vai combinar, fazer lá no YouTube. Porque no YouTube eles derrubam a gente menos, sabe? E a gente fica com esse material lá também para fazer outros negócios. Muito obrigado. Deus te abençoe, doutor Mero. Obrigado a cada um. Printe a nossa tela, viu, Edilson? Printe a nossa tela. Marque aí, Edilson Aguiar, Cível na Prática. Compartilhe com os colegas nossa live de hoje, tá? E falem lá, comentem o que vocês acharam. Se gostaram ou se não gostaram, comentem lá. O importante é comentar. Mande pra gente, né? Eu acho importante isso. Isso, tira o print, momento mundial do print. Vamos lá, respira, né? Faz cara de magro e tira o print aí. E a gente se encontra na próxima live, doutor Homero. Foi um prazer, adorei. Eu acho que é porque goiano, quando encontra com outro assim, fala, não, vamos sentar e comer o piqui. E goiano conversa, hein? Quase nada, né? Olha só, a gente começou de 7h30, já é 9h30, 2 horas. Doutor, muito obrigado por essa live. Você que está assistindo, Deus te abençoe. Que essa semana seja muito produtiva na sua vida. A gente encontra aí em outros momentos. Tchau. Amém. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.